Boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Estamos aqui nesta quarta-feira, 19 horas e 6 minutinhos, programa Acendendo Você, mais uma vez aqui, com muita honra, com muito carinho, com muito amor aqui, trazendo um tema para vocês hoje, que é um tema imenso, gigantesco, para falar para vocês aqui, e que é uma das bases do nosso crescimento anímico. Eu já vou falar um pouquinho para vocês. Inclusive, essa palavra especial que a maioria dos espiritualistas e dos espíritas sabem, né, o que significa o animismo, o crescimento anímico, e nós vamos falar, traduzindo inclusive o que é. Mas antes de iniciar, vou pedir para vocês que estão chegando, que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, acione o sininho das notificações, para vocês receberem as nossas mensagens, poder participar, continuar participando e conhecer também o que a gente já gravou, né? Temos aí no YouTube bastante material para ser visto, né? Quanto de cada um aí o seu momento quiser. Então, façam a sua inscrição, dê lá o seu gostei também, que ajuda, né? Ajuda a gente a divulgar esse trabalho que nós fazemos todas as quartas e sextas-feiras também, com a Cris de Pascoal, na TV Galáctica lá, estarei eu também, falando de um tema com vocês. O tema de hoje que eu escolhi é gratidão. Gratidão. O que significa isso na nossa existência, né? E no nosso continuar consciencial? O que significa ser grato? O que significa, de fato, a gratidão? Antes de iniciar, eu gostaria até de esclarecer um pouco para vocês em relação à pergunta feita por um internauta, ou mais do que um, até, sobre o significado de gratidão, no sentido, a pergunta foi bastante interessante, que não foi uma vez só. Por que nós que trabalhamos no campo, né, do contato com a consciência, do desenvolvimento da consciência, os considerados trabalhadores da luz, falam sempre gratidão e não obrigado, né? Se me perguntaram uma vez, por que é gratidão? Isso é cacoete, é vício de vocês se repetem nisso? Aí vem a explicação, na época eu expliquei também, mas gostaria de falar a grande diferença com vocês. Gratidão, dizer gratidão ou grato e obrigado. Obrigado vem de um termo antigo, de uma antiga relação social que o ser humano tinha, de ficar devendo sempre que alguém lhe fizesse algo, que lhe prestasse um favor, que lhe ajudasse em algo. Então, veio essa expressão usada, aqui eu estou falando de língua portuguesa, da nossa cultura, cultura brasileira aqui no Brasil, e dizer obrigado. Significava o quê? Ou ainda significa o quê? Que você fica, então, devendo algo, você fica obrigado a retribuir a essa pessoa alguma coisa em algum momento, ou fica devendo a essa pessoa, ou fica vinculado, né, energeticamente, e por aí vai. Então, o uso da palavra obrigado cria, em tese, se não de fato ou de direito, ao menos energeticamente um vínculo. E quando você começa a trabalhar no campo das consciências de luz e de transformação, a primeira coisa que é importante pensar, né, é se desfazer de vínculos, de amarras, de dúvidas e de dívidas. Daí se usa a palavra gratidão. Descuidadamente, eu estive vendo algumas matérias a respeito e dizia lá um autor de um escrito que gratidão cria uma dívida, e é o contrário. A gratidão encerra dívidas e dúvidas. Estar grato significa que encerrou, reconhecendo o valor
daquilo que lhe foi feito, daquilo que foi lhe transmitido, daquilo que foi lhe dado, contribuído. E nesse encerrar pela gratidão, encerra-se processos também energéticos, encerra-se dúvidas e dívidas. Então, de fato, a gratidão não é a assunção de uma dívida, é o encerramento dela. E também de qualquer dúvida a respeito de que, eventualmente, faltaria alguma coisa, precisaria se retribuir com algo. Então, na base também, dúvidas e dívidas se encerram. Nasce o reconhecimento, que é algo extremamente importante, porque vejam, tudo que eu disse a respeito da gratidão até esse momento agora, está relacionado ao campo do reconhecimento, né? Está relacionado ao campo do que a gente conhece como reciprocidade, porque a gratidão tem um vínculo muito estreito, muito firme com a reciprocidade. E o que é reciprocidade? É você trocar com aqueles que você convive o seu melhor o tempo todo. O que é reciprocidade dentro de uma família? A colaboração. Os filhos fazem o quê? Retribuem em forma de reciprocidade e, consequentemente, gratidão, né? Se desenvolvendo na escola, recebendo aquilo que a família lhe proporciona, a educação, né? Os seus caminhos. Essa gratidão e a reciprocidade que os filhos dão à família, o reconhecimento recíproco, um casal, né? No seu convívio, cada um fazendo a sua parte. Muitos não gostam quando a gente fala o seu papel, porque nós estamos no mundo atual onde se tenta desconstruir a ideia de papéis, né, de exercer papéis, por ter até algo que soa injusto nisso. No entanto, a injustiça não está nisso, no cumprimento de papéis. Está na incompreensão do ser, seja ele qual for. Mas voltando aqui, na nossa gratidão, e a nossa gratidão, ela sempre se estabelece dentro de uma escala de valores, e de valores importantes, valores altos. Porque como a gente fala de escala de valores, pode existir as escalas que se mantêm, né, em níveis diferentes. Não vou dizer inadequados, mas diferentes, no sentido da sua própria valoração. Então, dentro dessa escala de valores, a gratidão está num alto conceito, num conceito extremamente positivo. E aí, entrando um pouquinho só nessa questão do crescimento anímico, que é o crescimento da alma, a formação de um corpo-alma grandioso, iluminado. Porque como a gratidão traz a nós o encerramento de processos, de vínculos, de trajetórias, satisfazendo tudo que há em torno de dois ou mais seres, nada mais justo do que propiciar esse crescimento de alma. Então, fundamentalmente, independente do que nós recebemos, é muito importante, dentro da nossa escala de valores, exercer, então, esta que é a gratidão. Eu separei para vocês algumas frases sobre a gratidão, ditas por pessoas que pensaram a vida, pensaram o mundo ou participaram desse mundo, que eu vou dizer aqui para vocês, uma forma de reflexão do que de fato significa a gratidão dentro desse universo que nós vivemos. Então, Melody Beattie disse: a gratidão dá sentido para o que passou, traz paz para o agora
e cria uma visão sobre o amanhã. Olha que bonito, né? Traz a paz, deixa o que passou e cria uma visão sobre o amanhã, uma nova perspectiva. Então, sentir a gratidão é transformar a forma com a qual se enxerga a sua vida em relação ao passado, presente e futuro. Ser grato significa que, dentro do seu passado, se encerra todos os fatos da melhor forma possível, porque a ausência dela também pode gerar lembranças, aquelas que, né, nos perturbam, pode deixar mágoas, pode deixar insatisfações, para alguns raiva e por aí afora. Então é muito significativo pensar nisso, né? Quanto à gratidão, no sentido de trazer a paz do agora, criando a visão do amanhã. Will Arnett disse: estou feliz porque sou grato e escolho isso todos os dias. É essa gratidão que me permite ser feliz. Então, o que significa isso? Que está em nossas mãos o foco de ver coisas boas ou coisas ruins. Escolher o lado positivo para ser feliz. Ou não. Então, a escolha de ser feliz está nesse elemento que reflete a gratidão. E a partir daí, o que significa que o Will Arnett disse? Que da forma que você enxergar o mundo será para você. Da forma que você agradece cada dia da sua vida, é a vida da forma que ela será para você. Então, mais a mais, eu cuido de dizer para as pessoas, seja aqui numa live, ou seja na minha realidade diária, para nós cuidarmos da forma que nós enxergamos a realidade. Isso é muito importante. Existe um repetir ainda intenso das pessoas frente a fatos totalmente negativos e que não atingem a essas pessoas. Principalmente o que se escuta na mídia. Se discute coisas do outro lado do mundo da forma mais negativa possível, sem dimensionar que isso traz a cada um ambiente energético e vibracional negativo, estreito, pessimista. E isso nós estamos falando, né, em relação ao quê? Ao que nós aceitamos como verdade e como somos seres gratos ou não. Esopo disse: a gratidão é o principal sinal de nobreza da alma. Esopo disse: a gratidão é o principal sinal de nobreza da alma. E alguém tem dúvida? Claro que não. Além de criar o crescimento dessa alma, mostra a qualidade e a nobreza. Porque, óbvio, como a gente comentou na frase anterior, no dito anterior, que gratidão te indica um processo de felicidade, de encontrar o bem, essa nobreza é o vínculo maior que você cria sobre ser grato a cada minuto, a cada dia, a cada gesto e a cada um dos fatos que acontecem na sua vida ou no mundo. Chip Conley disse: os cientistas sociais descobriram que a maneira mais rápida de se sentir feliz é praticando a gratidão. Olha que interessante. Gratidão e felicidade caminham juntos.
O resultado de ser feliz está em ser grato, em ser agradecido. A felicidade que é impulsionada apenas pela satisfação fugaz da vontade, ela é como se fosse um castelinho de cartas ou de areia, frágil. Ao menor dos ventos, ela é levada. E a gratidão, ela traz uma felicidade perene. Porque quando você lembra dos fatos da sua vida, do que se passou e de que fizeram por você, daquilo que você recebeu, você volta num estado de felicidade. Marcel Proust disse: devemos ser gratos a todos aqueles que nos fazem felizes. Eles são os jardineiros responsáveis por fazerem a nossa alma florescer. O que ele quis dizer com isso? Que, não obstante a nosso sentido maior de exercer a gratidão, reconhecê-la em relação às pessoas que, no exemplo que ele deu, né, de plantar num jardim, no jardim da felicidade, propicia que você exerça ainda mais esse sentimento nobre, como disse na frase anterior, que é a gratidão. Aí Epicuro nos diz: não comprometa o que você tem hoje por desejar o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora já esteve entre as coisas que você desejava. Olha que interessante. Mais ou menos dentro daquela frase popular que diz: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Então, o reconhecimento da gratidão pelo que se tem é algo de uma nobreza sem tamanho em relação a si mesmo. E é um fato bastante verificável. Hoje você deve ter uma imensidão de coisas que você já desejou. Veja lá. Dá uma olhadinha ao seu redor, à sua realidade. Agora, isso traz uma reflexão importante. As pessoas têm o que desejaram, devem ser gratas por isso. E também têm o que entendem que é ruim, e também desejaram. Se não desejaram, o foco foi em direção a essas energias ruins, a esses momentos ruins. Porque não somos vítimas do universo, nem das circunstâncias e nem do mundo externo. Somos responsáveis e não vítimas por o que acontece em nossas vidas. Alphonse Carr diz: temos duas opções: reclamar porque as rosas têm espinhos ou alegrarmos porque os espinhos têm rosas. É a forma que nós entendemos a vida. O que é mais bonito na roseira? O que nos encanta em ter uma roseira? As rosas, ainda que tenham seus espinhos. Oprah Winfrey disse: o verdadeiro perdão acontece quando você é capaz de dizer: sou grato por essa experiência. E não é um fato? Agradecer o que você experimentou pode te levar a ser capaz de perdoar. Ela tem razão no que diz. Às vezes, uma experimentação difícil, um desafio muito grande, inclusive quando envolve outras pessoas, pode propiciar o perdão, que às vezes é tão difícil, né? Tão difícil, às vezes. Inclusive, se houve algumas máximas invertidas, que a gente pode chamar, da pessoa falar: eu perdoo, mas não esqueço. Isso também não é o processo de perdoar. Mas agradecer o que você aprendeu
dentro dessa experiência, é um caminho para que se acalme o coração e se exerça o perdão. Roy Bennett disse: seja grato pelo que você já tem enquanto luta para conquistar os seus objetivos. Se você não for grato pelo que já tem, o que te faz pensar que seria feliz com mais? Olha isso, o quanto isso é forte. Né? Muitas vezes, algumas pessoas desejam uma riqueza, né? Uma riqueza acima do, né? do comum, bens materiais, mas não conseguem perceber o quanto podem ser gratas pelo que já têm. E se não for da dimensão que elas desejam, que elas querem, aquilo é factível, aquilo existe e aquilo lhes pertence. Inclusive, a gratidão também está vinculada a uma atitude com aquilo que se tem, ao se prezar o que tem. Porque, às vezes, encontramos pessoas com atitudes que não têm essa percepção dessa gratidão e elas não conservam nem o que têm. Perdem descuidadamente. Não é uma perda, assim, por uma circunstância, algum tipo de descuido. Perdem mesmo. Deixam perecer, não cuidam, abandonam. Eckhart Tolle diz: reconhecer o bem que você já tem em sua vida é a base para alcançar a abundância. Olha que interessante. Reconhecer o bem que você já tem em sua vida, igual gratidão, é a base para alcançar a abundância. Porque energia, vibração traz vibração. Como no mundo material se diz que dinheiro atrai dinheiro, riqueza atrai riqueza, energia atrai energia. O bem atrai o bem. Reconhecer com gratidão o que se já tem na vida é o caminho da abundância. E mais interessante que o conceito de abundância, no sentido geral, não é o luxo, não é a ostentação, mas é um suficiente que te deixe não só grato, como dessa gratidão te faça feliz. Então a gente vê abundância em tantas situações. Nós vemos abundâncias em casas, no campo, casas simples. Nós vemos abundância em famílias que não ostentam uma riqueza material luxuosa, uma sofisticação. Mas há uma energia tão rica, uma comunhão de amor tão grande, que ali sim reside essa verdadeira abundância. Então, prestem muita atenção. E eu vou dar um exemplo prático para vocês que eu vivenciei com uma experiência muito bonita na minha vida. Eu morava num bairro de classe média, a caminho do município de Diadema, que chama Cidade Ademar, quem é de São Paulo e da Zona Sul sabe bem de onde eu estou falando. Lá existem casas boas, casas bem construídas, é um bairro bom de morar. Eu gostava de morar lá. Eu era recém-casado, estava fazendo faculdade, começo da vida, né? As coisas acontecendo. E um dia eu precisei consertar um carro, tinha um carro, na época, ele era já antiguinho e tal, e um colega de faculdade falou para mim, eu conheço um mecânico que é em Ferraz de Vasconcelos. Olha só, estava na cidade de Ademar, o mecânico era em Ferraz de Vasconcelos. Mas às vezes a gente se coloca em certas experimentações na vida que, no meu caso, não foi nem a questão da distância entre a cidade de Ademar, onde eu morava, e esse município, nem o que eu ia fazer, que era simplesmente consertar um carro. Era uma coisa até relativamente simples, não precisava andar tanto.
Mas esse caminho, naquela época, me levou para me ensinar uma coisa que eu aprendi. Claro que, devido à distância, esse meu amigo que me indicou trabalhava, eu trabalhava, a pessoa que ia também me levar lá no mecânico também tinha lá suas demandas, eu tive que fazer isso num sábado. Pois bem, eu fui até Ferraz de Vasconcelos nesse sábado com esse meu amigo, ele foi com o carro dele, eu fui com o meu carro para fazer esse serviço. Chegando lá, nós encontramos a pessoa que ia indicar, que era um rapaz que trabalhava com ele. Tudo isso dentro de uma história para chegar aonde eu vou explicar para vocês, que é o sentido da gratidão e da abundância. Esse rapaz morava num bairro ali de Ferraz de Vasconcelos, bastante acidentado. Tem muita subida, descida, inclusive eu tenho que visto que até é considerado nas épocas chuvosas de áreas de risco, que é muito íngreme. E naquela época estava se formando o bairro, tinham casas simples, casas sendo construídas ainda, todo esse processo de transformação de um bairro e tudo mais. E, consequentemente, rua de terra, umas dificuldades, tal, mas chegamos lá e tal, e eu conheci essa pessoa lá, tal, depois a gente foi até o mecânico, mas o que eu quero dizer com essa historinha que eu estou contando para vocês, que tem a ver com gratidão e com aprender da vida? Ali comungava uma felicidade tão grande naquelas pessoas, naquele rapaz que eu conheci lá. Eles estavam se preparando para fazer um churrasco, coisa e tal, né? Uma união, uma comunhão, né? Uma alegria, e que me chamou muito a atenção. Porque o bairro que eu morava, apesar de ser um bairro já todo formado, tal, casas boas, tal, as pessoas não tinham essa ligação, não tinham essa proximidade. Então, é só um exemplo do que a gente mostra, o que significa de fato, né? A gente ser feliz e encontrar, né, no meio da onde a gente está, seja ele mais rebuscado ou menos rebuscado, essa gratidão e essa felicidade de fato. Ser feliz não depende de sofisticação, luxo, depende de atitude, de sentimento e desta gratidão. E aquele povo que eu conheci lá era muito grato, porque eles eram muito, muito nota 10 como pessoas, nota 10 como seres humanos, estavam ali se unindo, trabalhando, né, fazendo, construindo as suas casas, a sua realidade, uma coisa sensacional. Enfim, é uma historinha só que é um exemplo de vida que eu trago para vocês, não é o foco, né, principal. Nós estamos aqui no final, falando de gratidão para vocês, mas ainda tem umas frasezinhas, umas duas aqui para falar com vocês. Naomi Williams disse: é impossível sentir-se grato e desanimado ao mesmo tempo. Olha que coisa bacana. É impossível sentir-se grato e desanimado ao mesmo tempo. E por quê? Porque você é grato, você está satisfeito. É o que eu falei, encerrou um processo energético. Então não dá para desanimar, é impossível, não é? Façam o teste. Stephen Richards disse: a gratidão abre os olhos para o potencial infinito do universo, enquanto a insatisfação fecha nossos olhos para ele. Olha só, a gratidão abre os olhos para o potencial infinito do universo, enquanto a insatisfação fecha nossos olhos para ele. E aí eu posso até arriscar, sem ser pretensioso, nem ser polêmico, mas o ceticismo pode ser talvez alguma coisa que está relacionada a uma questão de gratidão. Que as pessoas mais gratas, elas têm uma humildade essencial dentro de si para reconhecer que há muita coisa que a gente não tem a total compreensão ou não enxerga, né? Mas nem por isso elas são céticas, elas desacreditam. E o cético pode ser que seja alguém que carece de uma compreensão em relação a ser grato, né? Ao melhor do universo, ao melhor da vida e tudo mais. William Arthur Ward, ele diz: sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregar em ninguém. Não entregá-lo a ninguém.
desculpa. Aí deu uma escorregada aí no falar. Sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente, não entregá-lo a ninguém. Olha que bonito. Então, sentir gratidão significa também o dizer da vida, o expressar, o transmitir. Nosso coração pulsando, né? Esse amor, que é um amor que está caminhando para ser incondicional, universal, taquiônico. A gratidão é taquiônica. É taquiônica. Pensem nisso. Estamos falando tanto, né? Nas últimas semanas de energia, da energia taquiônica. A gratidão é taquiônica. Olha só. Por expressar uma força e uma beleza universal. Acabou meu tempo, gente. E aqui tem muita gratidão para deixar para vocês. Ainda para falar. Eu falei um pedacinho, mas nosso tempo aqui é meia horinha. Mas deixo aqui mais uma vez a minha gratidão a quem esteve aqui ao vivo, quem voltará a assistir também, a quem vier assistir depois, posteriormente, né? A Cris Landim, que, né, permite que esse programa aconteça na TV Crom, a coordenação da nossa querida Ângela Cristina de Pascoal, e a todos que exercerem esse esforço divino da ascensão, também deixo a minha gratidão aqui, né? Porque é necessário, mais do que nunca, cada um de nós, como todos somos um, subirem nessa ascensão. Por mais que a gente saiba que haverá, como já de fato há, certas divisões energético-vibracionais, o nosso coração pede que todos façam parte. Quem de fato procura a luz, não deseja que ninguém nesse planeta, até por uma questão de gratidão do que a gente fala hoje aqui, deixe de participar dessa ascensão, deixe de participar desse crescimento. Então, deixo meu recado aqui e na próxima quarta temos mais um tema para falar com vocês e gratidão a todos, uma excelente noite. Até lá.